A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pablo Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Está entrando no ar mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol, canonizado por São João Paulo II, dito por ele como santo do cotidiano, santo do dia a dia, fundador do movimento Opus Dei, que se empenha em várias partes do mundo pela santificação através das atividades do dia a dia, do cotidiano, no trabalho, em casa, nos estudos. Muitos homens e mulheres, muitas famílias sendo santificadas através desta inspiração maravilhosa que encheu o coração deste grande homem de Deus, São José Maria Escrivá, que hoje no céu intercede por mim e por você, para que também nós nos tornemos dia após dia mais amigos de Deus. Você já é amigo, amiga de Deus? Que bom! Vamos crescer então nessa amizade. Queremos abraçar você que está conosco pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que acompanha este podcast através do Spotify. Um abraço a você, internauta, que está acompanhando esse conteúdo pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Um abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você nas noites da Cultura FM 102.1, acompanhando o programa Amigos de Deus. Você que sempre está conosco a partir de 8h30 da noite aqui na Rádio do Bem, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Muito bom contar com a sua audiência. Se é a primeira vez que você está nesta sintonia acompanhando este programa, por favor, fique fiel, viu? Toda noite, de segunda a sexta, a partir de 8h30, estamos aqui com o livro Amigos de Deus, contendo 18 homilias de São José Maria Escrivá, e estamos passo a passo, dia a dia, lendo, rezando juntos, meditando uma dessas homilias. Nós já estamos na homilia número 13, isso, das 18 já estamos na 13, que fala sobre a esperança cristã. Dia de sábado, você que é ouvinte da Rádio Cultura, fica sabendo, nós entramos no ar de tarde, às 4 da tarde, mais cedo, o programa Amigos de Deus. Para você, ouvinte da Rádio do Bem, interagir conosco, o telefone WhatsApp é 88998378192. Código de área 88998378192. Se você deseja adquirir o livro Amigos de Deus, acesse pela internet a editora Quadrante, que publicou o livro, ou então livraria Opus Dei, livro Amigos de Deus, São José Maria Escrivá. É muito fácil você ter acesso, muitas lojas virtuais disponibilizam. Se quiser também um apoio, um incentivo, uma ponte através da Boa Semente, anote o telefone da loja Coração de Maria, 88 é o código de área, 997723677. Convido você para rezarmos agora. Hoje nós vamos para a segunda e última parte desta pequena sequência dentro da homilia sobre a esperança cristã, com um título muito lindo, muito sugestivo: Deus não se cansa de perdoar. Ontem foi a primeira parte, no episódio anterior. Hoje vamos para a segunda e conclusiva parte. Depois vamos continuando, ainda com a homilia 13, sobre a esperança cristã. Precisamos crescer nessa virtude, essa virtude já plantada no nosso coração desde o nosso batismo, mas que precisa ser cultivada a cada dia por cada um de nós. Você já é um homem de esperança, uma mulher de esperança, uma esperança profunda, elevada, uma esperança fundamentada em Cristo, uma esperança em Deus? É isso que Deus quer para mim e para você. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezando com a oração de
de Santo Antônio Maria Claret. Reze conosco. Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais firmeza. Espero, Senhor, mas fazei que eu espere com mais segurança. Amo, Senhor, mas fazei que eu ame com mais ardor. Arrependo-me, Senhor, mas fazei que eu me arrependa com mais força. Reze conosco, meu irmão, minha irmã. Eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça? Peça a condução de Deus na sua vida. Juntos. Eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça? Ensinai-me a cumprir vossa vontade, porque vós sois o meu Deus. Concedei-me um coração atento para entender o vosso querer e discernir entre o bem e o mal. Peça, meu irmão, peça, minha irmã. Pai, dai-me humildade, mansidão, castidade, paciência e caridade. Ensinai-me a bondade, a ciência e a disciplina, e dai-me a riqueza do vosso amor e da vossa graça. Meu Deus, meu Jesus, com todo o meu ser quero viver na cruz morrer, da cruz não descer por minhas mãos, mas pelas mãos dos outros, e somente depois de ter consumado o meu sacrifício. Quanto a mim, jamais me aconteça gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Se você deseja concretizar tudo isso na sua vida, viver de fé, de esperança, de amor, na vontade de Deus, entendendo a própria cruz como este abandono na vontade de Deus, mesmo em meio às contrariedades, diga o seu amém, diga o seu assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Homilia 13, de São José Maria Escrivá, do livro Amigos de Deus, a esperança cristã. Segunda parte da sequência, Deus não se cansa de perdoar. Vamos ouvir então a rica mensagem do episódio de hoje. Misturai-vos com frequência entre as personagens do Novo Testamento. Saboreai as cenas comoventes em que o Mestre atua com gestos divinos e humanos ou relata com modos de dizer humanos e divinos a história sublime do perdão, do amor ininterrupto que tem pelos seus filhos. Esses translados do céu renovam-se agora também na perenidade atual do Evangelho. Apalpa-se, nota-se, pode-se afirmar que se toca com as mãos a proteção divina, um amparo que ganha em vigor quando continuamos em frente, apesar dos tropeços, quando começamos e recomeçamos, que isto é a vida interior, vivida com a esperança em Deus. Sem este empenho por superar os obstáculos de dentro e de fora, não nos será concedido o prêmio. Nenhum atleta será coroado se não lutar de verdade. E não seria autêntico combate se faltasse o adversário a quem combater. Portanto, se não há adversário, não haverá coroa, pois não pode haver vencedor onde não há vencido. Longe de nos desalentarem, as contrariedades têm de ser acicate que nos faça crescer como cristãos. Nessa luta, santificamo-nos
e a nossa atividade apostólica adquire maior eficácia. Ao meditarmos sobre os momentos em que Jesus Cristo, no Horto das Oliveiras e mais tarde no abandono e ludíbrio da cruz, aceita e ama a vontade de Deus, enquanto sente o peso gigantesco da paixão, devemos persuadir-nos de que para imitar Cristo, para sermos seus discípulos, precisamos abraçar o seu conselho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É por isso que gosto de pedir a Jesus para mim: Senhor, nenhum dia sem cruz. Assim, com a graça divina, reforçar-se-á o nosso caráter e serviremos de apoio ao nosso Deus a despeito das nossas misérias pessoais. Tens de compreender, se ao pregarmos um prego na parede não encontramos resistência, o que é que poderemos pendurar ali? Se não nos robustecemos com o auxílio divino por meio do sacrifício, não atingiremos a condição de instrumentos do Senhor. Pelo contrário, se nos decidimos a aproveitar com alegria as contrariedades, por amor de Deus, não nos custará exclamar com os apóstolos Tiago e João diante das coisas difíceis e das desagradáveis, das duras e das incômodas. Podemos. Texto difícil, de digerir, mas necessário. Se nós queremos crescer, se nós queremos progredir na amizade com Deus, na maturidade da nossa vida. E quando nós falávamos no episódio anterior, dentro dessa sequência, Deus não se cansa de perdoar, São José Maria usava também a expressão Deus não se cansa de amar. E nesta atitude de amor de Deus está a sua assistência constante, fiel, para que nós possamos crescer como filhos e filhas de Deus. E aí deve estar a nossa esperança. E uma dica muito preciosa, e é isso que São José Maria faz em todas as suas homilias, e eu e você devemos fazer na nossa vida, é nos misturarmos com os personagens do Novo Testamento. Nós temos falado muito sobre isso aqui no Amigos de Deus, com a ajuda de São José Maria, a necessidade da gente rezar com a palavra de Deus, de lermos a Sagrada Escritura, de lermos os Evangelhos, nos colocando ali, nos misturando ali, nos unindo àqueles personagens, nos colocando diante de Jesus, como fazemos muitas vezes nessas homilias com as quais São José Maria vai nos levando a rezar com a palavra de Deus. Quando a gente faz isso, quando a gente acompanha uma cena do Evangelho em oração, por exemplo, aquele momento que falávamos no episódio de ontem, da pecadora surpreendida em adultério, ou quando a gente acompanha aquelas curas de Jesus, como foi lá na homilia anterior, falando sobre a fé, o cego, o paralítico, nós vamos colhendo para a nossa vida muitos ensinamentos. Falamos muitas vezes também, nesses últimos dias, sobre o filho pródigo. Então, quando a gente se mistura com esses personagens, diz São José Maria, nós vamos saboreando através dos gestos de Jesus, e você sabe, Jesus é Deus feito homem. Então, são gestos divinos e humanos, gestos e palavras também. Você já pensou nisso? Tudo aquilo que Jesus disse, o que Jesus fez, ali eu tenho o próprio Deus fazendo. Deus que se fez homem para que a sua linguagem ficasse ainda mais clara para nós, mostrando para nós como viver a nossa humanidade de um jeito elevado, como Ele quis para nós, criados à sua imagem e semelhança, e nós vamos aprendendo, entre outras coisas, que o seu amor por nós não para, é um amor ininterrupto. Jesus veio nos mostrar isso. Então essa introdução é para que eu e você permaneçamos firmes, sem perder a esperança, também nos momentos de dificuldade.
Porque o amor de Deus, ele não se cansa. O amor de Deus não tem intervalo. Deus está nos amando sempre, mesmo quando situações desagradáveis estão nos acontecendo. Entender que ali Deus, de alguma forma, está colaborando misteriosamente para nós, muitas vezes de uma maneira incompreensiva, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para não somente a nossa salvação, mas preste atenção, nós vamos aprender isso hoje, para que também sejamos robustecidos e capacitados a colaborar com outras pessoas. O importante é que nós, rezando com a palavra de Deus, e Jesus veio provar isso. Veja que Jesus fez o maior de todos os gestos. Jesus deu a vida por nós na cruz. Então, sempre que eu e você quisermos ceder a uma tentação de que Deus nos abandonou, de que Deus não nos ama, temos que olhar para Jesus na cruz. Olhar para toda a vida de Jesus, para todos os gestos, para todas as palavras, mas de modo especial para a entrega de Jesus na cruz, porque são ocasiões em que podemos, como diz São José Maria, apalpar, tocar com as mãos esse amor de Deus, essa proteção, este amparo de Deus na nossa vida. Apesar dos nossos tropeços e das vezes que nós erramos e temos que recomeçar, é assim que nós vamos crescendo na nossa vida interior. E aí você poderia se perguntar, mas por que é que tem que ser tão difícil? Por que é que a gente tem que passar por tantas dificuldades? Por que é que a gente tem que passar por tantas contrariedades? E aqui, veja que coisa interessante, esse texto de hoje que São José Maria cita de um outro santo, São Gregório Niceno. Preste atenção, é um texto que fala sobre a perfeição da vida cristã. Então diz assim, olha, para você entender por que é que eu e você, nessa vida com Deus, nessa vida de amizade com Deus, nessa vida humana, o problema é que tem gente que não utiliza esses elementos para crescer e apenas se abate e se revolta. Na nossa vida, por que é que Deus permite as dificuldades, as contrariedades? Escute, nenhum atleta será coroado se não lutar de verdade. São Gregório Niceno, ele vai usar essa imagem, né, do atleta, do desportista, né, do lutador, para uma compreensão espiritual. Como é que um atleta pode ser coroado se ele não tiver uma disputa, um combate? E ele continua, não seria autêntico o combate se faltasse o adversário. Então, para ter o prêmio tem que ter o combate. Para ter o combate tem que ter um adversário. Você vai combater o quê? Quem? Ninguém combate nada. Então, o prêmio exige uma disputa, um combate. E um combate exige um adversário. E ele diz, se não há adversário, não haverá coroa, pois não pode haver vencedor onde não há vencido. Então, meu irmão, para dizer, você quer alcançar a coroa da justiça, a coroa imperecível, né, sobre a qual São Paulo fala, né, combati o bom combate, né, vou receber aquela coroa, aquele prêmio lá da eternidade, a gente tem que viver nessa vida encarando dessa forma os obstáculos, as dificuldades, como ocasião de crescer na relação com Deus, ocasião de amadurecimento, ocasião de colocar sob a prova, de deixar-se provar na fé, na esperança também. E isso tem a ver tudo com esperança, porque como é que a gente vai crescer na esperança se a gente não está esperando nada? Por exemplo, eu estou tendo que passar por um momento desafiador, por um momento difícil, por uma dificuldade, e eu ali estou esperando superar aquele problema. Eu estou esperando que Deus de alguma forma vai me dar sabedoria, vai me dar força, vai me ajudar a passar por aquela situação. Se isso é vivido, eu estou exercitando a minha esperança. Se eu não passo por nenhuma dificuldade, por nenhum problema, eu vou esperar o quê? Não estou precisando esperar por nada. Eu vou ter que acreditar em quê? Se eu não tenho dúvidas ali na minha frente me provando.
Você está entendendo? Como é que eu vou exercitar o amor se eu não tenho uma ocasião de colocá-lo à prova? Para você entender. Você dizer que ama alguém quando tudo está tranquilo, quando tudo está certo, quando você não tem que fazer nenhum sacrifício por aquela pessoa, é até certo ponto questionável este amor, é ou não é? Então pensei em um casal de namorados, eu te amo, vai para lá, vem para cá, mas um deles adoece. Até então estava todo mundo bem, só maravilhas e aquele amor cor-de-rosa. Aí um deles adoece, fica abatido, fica sem aquela formosura, mas mesmo assim o outro, colocando até a própria saúde em risco, está próximo, está ajudando, está cuidando. O que é que está acontecendo? Esse amor agora está sendo provado. Esse amor agora está crescendo, está amadurecendo. Deu para entender? Então, é com essa compreensão que nós devemos enfrentar as contrariedades, não deixando que elas nos desanimem. É claro que qualquer contrariedade, qualquer problema, e é possível que você que esteja nos ouvindo nesta noite, na Rádio Cultura, esteja passando por algum problema menor ou maior. Quem não tem problemas na vida, não é, meu irmão? É claro que qualquer problema é desagradável. Ninguém fica contente com os problemas. Não é uma coisa prazerosa passar por uma dificuldade. O nome contrariedade já está dizendo, eu quero uma coisa e está acontecendo outra. Porém, eu preciso, como cristão, como cristã, com a esperança cristã, não deixar que aquele problema, que aquela dificuldade me desalente, me desanime, me entristeça, mas me faça crescer. Aproveitar aquela ocasião de dificuldade, de problema, de contrariedade para crescer. Entendendo ali uma ocasião de luta. É ali que a gente vai se santificando. É aí onde a nossa vida como filho de Deus, a nossa missão como filho de Deus vai ganhando maior eficácia. E nada melhor, vamos lá, nos misturar com o Novo Testamento. Vamos fazer agora a prática daquilo que hoje no início São José Maria estava lembrando. Vamos olhar para Jesus. Vamos até o Horto das Oliveiras com Jesus. Você conhece bem a cena? Jesus está ali, sofrendo, com medo, suando sangue, porque ele sente que está chegando o momento de enfrentar a cruz, de enfrentar o abandono de todos. E o que é que Jesus faz diante daquela tremenda contrariedade? Contrariedade porque Jesus, humanamente, de uma forma mais imediata, não queria aquilo. Tanto que ele diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Isso é uma demonstração do que é que ele queria. Mas aí ele aceita a contrariedade e diz, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. Então ele aceita e ama a vontade do Pai, na medida em que ele vai se aproximando da sua paixão. A gente precisa imitar Jesus. Não somos cristãos? E encontrar nisso um sentido, uma maneira de crescimento. Se Jesus não tivesse se aberto à vontade do Pai e se abandonado na cruz, nós não teríamos alcançado a salvação. Deu para entender? E nós somos seus discípulos, então temos que seguir o seu conselho. O conselho de Jesus é esse. Anote, é uma passagem que todos nós sabemos de cor, mas é sempre bom anotar. Mateus 26, versículo 24. Anote aí, Mateus 26, versículo 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui São José Maria diz uma coisa que quando a gente lê, a gente pensa assim, eu não vou fazer um negócio desse, eu não vou pedir um negócio desse. Mas a gente precisa pedir, por mais difícil que seja. Veja, ele disse que gostava sempre de pedir a Jesus. Ora, coisa de santo, né? Mas a gente não tem que imitar os santos? Sabe o que é que São José Maria sempre pedia a Jesus? Senhor, nem um dia sem cruz.
Eita, que a gente faz exatamente o contrário, né? Ô Senhor, que hoje não tenha nenhuma cruz. Ô Jesus, que hoje o dia seja totalmente tranquilo. Pois é, meu irmão. Mas se nós tivermos um dia sem nenhum tipo de contrariedade, não é que todo dia a gente vai pedir, entendendo nenhum dia sem cruz, não é que todo dia a gente vai pedir que aconteça assim uma calamidade na vida da gente. Não, é entendendo a cruz como uma ocasião de demonstrar o amor ao Pai, o amor aos irmãos, de aceitar as dificuldades, as dores, os problemas da vida sem revolta, entendendo a cruz também em ocasiões pequenas. Porque quando a gente lê uma frase assim, a gente já imagina as piores coisas, né? É a cruz, inclusive, das nossas misérias, de se dar conta da nossa dificuldade de superar isto ou aquilo. E a certeza de que a cruz é sempre acompanhada pela graça divina. Preste atenção a essa sabedoria também que hoje São José Maria vai colocar para nós. Nessa oração, Senhor, nem um dia sem cruz, está também, de certa forma, Senhor, nem um dia sem a Tua graça. Porque este abandono nas mãos de Deus é um abandono ao cuidado de Deus. Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você está entendendo? Então não é só pedir dificuldade assim, como se fôssemos masoquistas, como se gostássemos de sofrer. Não, mas é entendendo, Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Mesmo para isso tendo que enfrentar, vez por outra, maiores ou menores dificuldades, contrariedades, mas confiando que a Tua graça vai estar me sustentando, vai estar me capacitando. E olha que interessante, São José Maria Escrivá diz que isso vai fortalecer o nosso caráter e vai nos permitir servir de apoio ao nosso Deus. É estranho quando a gente lê isso, né? Como eu vou servir de apoio a Deus. Isso quer dizer que eu e você, vivendo assim, imitando a Jesus, com a esperança no Pai, abandonados na vontade do Pai, aceitando as contrariedades por amor ao Pai, para crescer como filhos e filhas de Deus, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos amadurecidos, fortalecidos e podemos ser apoio para Deus no sentido de ajudar outras pessoas, no sentido de ser instrumentos da graça de Deus para outras pessoas. Você já experimentou na sua vida, após passar por momentos difíceis, que você fica mais forte, que você fica mais maduro? E quando alguém está passando por uma dificuldade, você se sente, de alguma forma, capacitado a ajudar, até com aquela sensação ou até com aquela expressão: meu irmão, eu já passei por uma situação difícil, parecida com essa. Nunca vamos dizer foi a mesma coisa, porque cada um vive o seu momento de um jeito único. Mas é claro, se você de alguma maneira passou por uma situação parecida e com a graça de Deus você conseguiu superar, você conseguiu inclusive crescer, você se sente em condição de aconselhar, de animar alguém, de dar o seu exemplo e de ser, nesse caso, um apoio a Deus. Apesar das suas fraquezas, você se torna um instrumento de Deus. Está dando para entender? Não é uma maravilha essa compreensão que São José Maria traz para nós? E aqui vem um exemplo muito interessante, muito didático. Quem aqui já pregou um prego na parede aqui? Por mais sem habilidade que seja como eu. Eu já fiz isso. Você já fez isso alguma vez? Já pegou um preguinho para colocar um quadro, sei lá, para pendurar qualquer coisa? A gente prega aquele preguinho ali na parede para poder ele servir de gancho para você colocar alguma coisa lá. Muito bem. O que é que isso tem a ver com tudo isso que a gente está conversando? Quando você vai pregar lá o preguinho na parede, se você dá uma batidinha de nada e o prego já entra, como se a parede tivesse fofa, como a gente diz, né? Ali tivesse só um reboco, só um buraco. Você bota muita confiança nesse preguinho? Não. O que é que você vai dizer? Esse prego aqui não dá para segurar coisa nenhuma, né? Porque ele não tem resistência. E por que é que ele não tem resistência?
Porque ele não encontrou resistência. Não é isso? Você pregou e entrou muito fácil. Se a parede fosse uma barra de sabão, qual era a resistência que você ia ter para colocar o prego? Nenhuma. Ah, ótimo, que coisa boa, não é? Será? E o que é que você vai pendurar ali? Coisa nenhuma, porque não tem força para sustentar. Veja que exemplo maravilhoso. Então, se eu e você também na vida não passamos por essas dificuldades, se nós não enfrentamos também essas resistências na vida, nós não nos fortalecemos. Nós não vamos dando espaço para que a graça de Deus vá nos fazendo fortes. E isso se dá através do sacrifício, através dos momentos de dificuldade. Então, uma pessoa que tem uma vida mansa, que não passa por problema nenhum, essa pessoa não amadurece, essa pessoa não cresce. Porque ela não teve ocasião de crescer, ela não passou por dificuldade. É como às vezes você conversa com alguém, né, que sempre teve uma vida muito fácil, e qualquer probleminha essa pessoa já fica totalmente abalada. E aí você às vezes tem que dizer: ei meu irmão, ei minha irmã, você nunca passou por problema, por isso que uma coisa tão pequena está ali abalando. E uma pessoa assim também tem dificuldade maior ainda de ajudar uma pessoa que está passando por problemas, porque ela mesma é imatura. Ela mesma é muito fácil de se abalar com as coisas, porque o preguinho está frouxo ali, não teve resistência no decorrer do seu trajeto. Agora, quando nós decidimos aproveitar com alegria as contrariedades, aí nós nos tornamos instrumentos do Senhor. Então, cada um de nós, já no final desse episódio, vai sair daqui hoje pensando assim: eu vou aproveitar as dificuldades, as contrariedades do meu dia a dia. Desde coisa pequena, você está entendendo, meu irmão? Volto a dizer, a gente às vezes já evita pensar sobre isso, rezar sobre isso, porque já fica imaginando as piores coisas. Vamos aproveitar com alegria as contrariedades menores ou maiores, e com isso nós vamos crescendo, vamos amadurecendo. E isso vai nos ajudar a crescer na amizade com Deus, na santidade e também a sermos instrumentos de Deus. E aqui São José Maria encerra esse trecho com uma citação que você pode depois conferir, Marcos capítulo 10, versículo 39, quando em uma determinada ocasião, Jesus conversando com os apóstolos Tiago e João, né, que pleiteavam ali lugares de destaque no seu reino, de uma forma ingênua, eles não tinham a clareza ainda que reino era esse realmente, que é o que Jesus promete para nós, né? É um reino que precisa passar pela doação de vida, pelo o trono da cruz. E quando eles falavam sobre estar uma à direita, outra à esquerda, Jesus colocava, não é? Será que vocês vão conseguir beber o mesmo cálice que eu? Será que vocês vão se dispor a passar pelos mesmos sacrifícios que eu? Será que vocês podem fazer isso? E eles disseram: podemos, né? E nós, digamos assim, talvez com uma compreensão ainda tão limitada, assim como era de Tiago e João, mas iluminados pelo Espírito Santo, animados pelo Espírito Santo, vamos dizer também hoje: Senhor, nós podemos e nós queremos passar pelas contrariedades da vida sem revolta, sem nos entregarmos ao abatimento, mas até com alegria, entendendo que teremos sempre, sem faltar a tua ajuda, o teu auxílio, e com elas nós vamos nos santificar, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer na fé, na esperança, no amor, e poderemos inclusive colaborar junto a ti para o bem de muitas pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Chegamos assim ao final do episódio de hoje, dessa sequência Deus
não se cansa de perdoar, Deus não se cansa de nos amar, Deus não se cansa de nos ajudar, de nos fazer crescer, amadurecer. E deixe o seu comentário se de alguma forma essas palavras de São José Maria Escrivá iluminaram o seu coração. Você que está acompanhando a publicação na estreia pelo YouTube, você que está conosco no chat ao vivo, vai comentando, vai interagindo conosco da comunidade Mariana Boa Semente. Você que está ouvindo nesta noite na Rádio Cultura, manda uma mensagem para nós, 88 é o código de área, 998378192. Importante que a gente vá conversando, não é? E também compartilhe com alguém, né? Se você acha que alguém que está passando por dificuldades, por contrariedades, pode passar a entender de um jeito diferente esse momento, de uma maneira positiva, manda para ela também, manda para ele esse conteúdo. Coloca aí nos seus grupos de amigos, de colegas de trabalho, nos seus grupos de WhatsApp, de igreja. Vamos passando adiante essa grande riqueza que são os ensinamentos de São José Maria Escrivá. E convido você para nos encontrarmos nos próximos episódios. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nas nossas páginas na internet, faça isso agora, toca o botão inscrever-se, seguir, sinaliza com o ok, com o joinha que você gostou. Isso vai ajudar esse conteúdo a chegar a muitas outras pessoas. Reza conosco essa Ave Maria por caridade, pelas nossas intenções, nós rezamos também pelas suas e lembramos, todo sábado, 6 da manhã, temos missa na sede da comunidade Mariana Boa Semente. Você é convidado a estar aqui conosco. Se realmente não puder estar aqui a nível presencial, acompanhe a transmissão pela internet, também pela Rádio Cultura de Quixadá. Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.